Agora, especialmente quando a gente está comprando alguma colônia de abelha sem ferrão, e aqui fica um aviso para todos vocês que ainda pretendem começar na criação, que estão começando no canal agora, que são novos, que estão chegando, e porventura, uma hora ou outra, vão acabar comprando suas próprias colônias. É que a gente tem que tomar muito cuidado. Quero compartilhar com vocês, na verdade, uma coisa que eu e a Júlia passamos esse final de semana, que foi que, assim, abriu os nossos olhos para o que tá acontecendo com a meliponicultura aqui no Brasil. Para vocês entenderem, a gente foi para uma consultoria, né, aqui numa cidade próxima, numa cidade chamada Paraibuna, não sei se vocês conhecem, a gente tá em Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Fomos para Paraibuna para uma consultoria recentemente, né, um senhor, amigo, conhecido da família, tá criando abelha sem ferrão. Ele perguntou se a gente podia ir lá, dar umas dicas pra ele, né, pra entender como tá as colônias dele, porque ele falou que algumas colônias, algumas abelhas estavam indo embora. Ele falou assim: não, Gabriel, aqui eu tenho umas urussus amarelas aqui, tenho umas jataís, e algumas delas estão indo embora, não estão ficando nas caixas, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele só tinha informado antes da gente ir que essas colônias que ele tinha comprado, que ele comprou as colônias dele, ele tinha comprado de um atravessador, de um criador que comercializava muitas colônias, né, um comércio em grande escala de colônias de abelha sem ferrão. E esse atravessador só falou pra ele que ele tinha que manter as colônias de tal jeito, de tal forma, passou os cuidados básicos e entregou as colônias pra ele. E aí começou a ir embora as abelhas dele. Mas como assim ir embora as abelhas? Primeira coisa que vocês têm que entender é que colônias de abelha sem ferrão não vão embora. Pra gente entender todo o contexto, colônias de abelha sem ferrão não vão embora. Por quê? Porque a rainha não consegue voar. Depois que uma colônia já está estabelecida, a rainha, ela já é fisogástrica, ou seja, a rainha já tem aquela bundona grandona dela, que é onde ela carrega os ovos que já estão fecundados, que vão dar origem a novas abelhas. E por ela não conseguir voar, justamente por conta desse abdômen, e por as operárias serem muito devotas à rainha, essa colônia, ela não foi embora. Ela morreu. Porque se aconteceu algum problema com a colônia e a rainha morreu, ou se aconteceu algum problema com a colônia e muitas operárias morreram, a tendência dessa colônia é definhar e não ir embora. Justamente porque existe uma devoção, entre aspas, dessas operárias àquele local, àquela colônia, àquela rainha. Então o que aconteceu com as colônias deles foi que elas não foram embora, e sim elas morreram. E eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. Porque acontece em muitos lugares, inclusive fica até um alerta aqui pra vocês nessa transmissão rápida de hoje, é que quando a gente vai comprar colônias de abelha sem ferrão, principalmente comprar colônias de abelha sem ferrão, é claro que a gente está sujeito a problemas com a criação, a dificuldades em diferentes aspectos, em vários momentos, em vários manejos diferentes, em locais diferentes, com colônias diferentes. Agora, especialmente quando a gente está comprando alguma colônia de abelha sem ferrão, e aqui fica um aviso para todos vocês que ainda pretendem começar na criação, que estão começando no canal agora, que são novos, que estão chegando, e porventura, uma hora ou outra, vão acabar comprando suas próprias colônias. É que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as colônias que foram vendidas para esse senhor que a gente foi visitar, algumas delas estavam bem. Só que por conta do desconhecimento dele, o que pode ter acontecido, que a gente chegou a essa conclusão, é que esses atravessadores, esses vendedores, se aproveitaram desse desconhecimento dele para comercializar colônias que não estavam tão bem. Colônias que na verdade eram chamadas de colônias desenvolvidas, mas que eram mantidas com muita alimentação de reforço, o que faz com que as colônias se desenvolvam muito, aparentemente estejam bem, mas que se cessar essa alimentação de reforço, ou seja, se a gente parar de fornecer esse xarope todos os dias, uma quantidade excessiva para que elas fiquem super desenvolvidas, né, turbinadas à primeira vista, elas vão acabar enfraquecendo, porque essas abelhas já perderam o sentido de coleta natural de alimento. Ou seja, elas que na teoria são animais silvestres, deveriam estar lidando com as coisas por conta própria, deveriam estar coletando alimento por conta própria, estavam, entre aspas, viciadas nesse xarope, nessa alimentação de reforço. Isso acontece muito com esses vendedores em larga escala de colônias de abelha sem ferrão. Então prestem muita atenção. Se vocês forem comprar as colônias de vocês, peçam fotos e vídeos, verifiquem pontos importantes que são essenciais para você saber se a colônia tá bem ou não. Como, por exemplo, a atividade de operárias, a caixa por fora, olhar o ninho faz parte também quando você tá comprando uma colônia, para você não passar por o que esse senhor passou. Esse problema de ter uma colônia que, na teoria, à primeira vista, estava super bem desenvolvida, a colônia estava ótima, maravilhosa, mas que também por
falta de conhecimento dele ter comprado uma colônia sem antes buscar o conhecimento necessário para manter ela, ele não identificou um problema quando estava começando a acontecer. E ele chamou a gente quando 3 colônias dele já haviam morrido por conta desse enfraquecimento, causado primeiro por má índole do vendedor, de ter comercializado uma colônia que não estava estável, ou seja, ela não conseguia sobreviver, uma colônia que era dependente dessa alimentação. Segundo, por falta de conhecimento do criador. Na hora que comprou, na hora que capturou, independente de onde você conseguiu sua colônia, você tem que saber como manter ela. Senão ela vai acabar, por qualquer problema que seja, fadada à morte, vai acabar se desenvolvendo pouco, enfraquecendo, e você, por não ter o conhecimento, não saber como lidar, pode inclusive chegar até o ponto dessa colônia toda morrer. Foi o que aconteceu com ele. Ele não tinha conhecimento nenhum sobre abelhas. Nenhum. Ele instalou iscas e nunca pegou nada, comprou colônias e perdeu elas por não saber o que estava fazendo, não saber nada. Exatamente. E isso acontece bastante, frequentemente. Muitas pessoas que chegam até a gente no canal relatam esses tipos de problemas. Mas eu senti necessidade de vir aqui compartilhar isso com vocês, porque justamente é contra isso que a gente tá lutando. A gente, desde o início do canal, levando essas informações de qualidade, embasado em pesquisas científicas, a gente luta contra essa desinformação. Tanto contra essa má índole de vendedores, que não são todos, alguns deles têm essa má índole, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto contra a desinformação por parte dos criadores. Uma desinformação que é tão grande que esses criadores, eles não têm nem a ideia de procurar um pouco de conhecimento que seja para manter suas colônias. Eles já querem eles já querem começar capturando, comprando, já querem essa ansiedade de ter suas abelhas perto ali no meliponário, mas é que atropelando passos, colocando a carroça na frente dos bois, acaba perdendo colônias, perdendo investimento, uma perda emocional, sentimental muito grande, que é perder uma colônia, uma perda ambiental muito grande, que é perder uma colônia de abelha sem ferrão, por conta de estar atropelando esses passos. Então fica aqui um apelo meu pra vocês: se vocês forem começar na atividade, comprar suas primeiras colônias, ainda não tem suas colônias, ou se já realizaram isso, se já passaram, né? Se já cometeram esse erro, para não realizarem de novo, busquem conhecimento para manter as colônias de vocês saudáveis. Busquem conhecimento para saber como comprar, como capturar colônias de forma segura, de forma correta, consciente, que preze pelo bem-estar das abelhas, pela conservação dessas espécies, que são muito importantes para o meio ambiente. Acima de tudo, as abelhas sem ferrão são animais silvestres muito importantes para manter toda a fauna e flora brasileira. São os animais mais importantes do mundo, segundo a ONU. Aqui para o Brasil, com certeza, as nossas abelhas sem ferrão estão no topo da importância entre todos os animais e plantas que a gente tem aqui no Brasil. As abelhas sem ferrão desempenham uma grande importância justamente pelo papel ecológico que elas desempenham, que é a polinização, geração de frutos que vai alimentar toda a cadeia base que a gente, nós brasileiros, dependemos para manter nós aqui vivos no nosso próprio país. Então é um patrimônio nacional de grande importância que a gente é obrigado, na verdade é uma obrigação nossa, conservar, manter, acima de tudo. É claro que criar as abelhas sem ferrão em casa é maravilhoso, mas desde que a gente tenha conhecimento para fazer isso.